No livro de Gálatas 6, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente ele também vai colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Vamos seguir adiante, porque eu quero dar um outro entendimento, um outro não, é mais um entendimento dessa palavra. Aqui no livro de Jó, logo no comecinho, o próprio Deus fala, né? Jó é um homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal, e ninguém na terra é como ele. Jó era um homem justo, e ele estava passando por umas tribulações terríveis, né? Então vamos lá. Jó, ele tinha, os filhos tinham morrido, os caldeus invadiram, levaram tudo que tinha na propriedade. Enfim, Jó estava sentado no monte de cinza, coberto de ferida, se coçando com um caco nu, se coçando com um caco de telha, e jogava a cinza na ferida. Ele não podia deitar no lençol, porque se ele deitasse, grudava a ferida dele no lençol. Então ele jogava a cinza para que ele pudesse deitar na cinza. E veio 3 amigos dele conversar com ele. E esses amigos nos trazem um exemplo aqui sobre... Vamos lá? Aqui, os amigos falaram com Jó, mas Jó era cabeça dura. Jó, sabe que Jó era um homem justo, temente a Deus, ele ajudava todo mundo. A história de Jó é linda. Jó, ele fazia casacos, as ovelhas davam leite. Ele não tinha nada, tudo que ele tinha ele distribuía para os pobres. Jó ajudava os pobres. Jó tinha um carinho tão grande pelos pobres que não tem ideia. Ele fazia casaco, ele fazia tudo pelos pobres. E ele achava justo aqui, falava: poxa vida, eu que faço tudo pelos pobres, eu ajudo os pobres, por que eu estou passando por isso? E os amigos deles, que conheciam Deus, chegavam e falavam assim: oh, Jó, Deus não é injusto, se você está passando por isso, você praticou a injustiça com Deus. Deus é justiça e juízo. Você pisou na bola, você foi injusto, tal. E os 3 amigos falaram, e Jó não adiantou nada, que Jó estava cético de que ele estava correto, que estava certo. Em certo ponto ele estava mesmo, porque ele fazia tudo o que era bom, todo o bem Jó fazia. Mas quem é que vai contender com Deus? Inclusive ele fala: Senhor, eu queria entrar em juízo com o Senhor, sabe uma sala de juízo, o juiz está na frente, eu expor tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço, e o Senhor expor o porquê que eu estou passando por isso. As pessoas falam que Deus queria provar para Satanás. Que Deus quer provar alguma coisa para Satanás? Porcaria nenhuma. Deus não vai perder tempo com Satanás. Deus não prova nada para Satanás, não. Deus estava castigando Jó porque Jó merecia. Só que Jó não entendia qual era o problema do castigo. Deus não tem que provar nada para ninguém. Então aqui no 34, depois que todos os 3 falaram tal, veio um jovem que estava lá e falou assim: ouve, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque ouvindo as palavras, vamos paladar e tal. Ele fala assim: porque o ouvido prova a palavra, como o paladar prova a comida. É todo um simbolismo, né? Quer dizer, você come, se está salgado, está doce, o ouvido também escuta e fala: está ruim, tá bom. O que é direito escolhemos para nós. Começamos a ensinar. Aí ele começa. Ele é o nome do menino, né? Era o mais jovem lá. Inclusive, antes de começar a falar, ele falou: me dão licença, todo aquele ritual, né? Aquela reverência. Eles tinham uma reverência muito grande pelos mais velhos. E a gente teria que voltar a isso. Os jovens têm que ter reverência pelos mais velhos. Tem que voltar isso aí. Isso tem que ser pregado nas igrejas, nas escolas. Um aluno retrucar um professor. Tá metendo a mão na bunda para aprender. Não pode. E esse menino aqui, ele ficou quase meia hora pedindo licença para poder falar. Então vamos lá. Aí ele falou. Porque ele, inclusive, porque o Jó, ele disse assim: eu sou justo e Deus tirou o meu direito. O menino falando, né? Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso.
Jó se achava no direito de não passar por aquilo, porque ele era justo, ele praticava a justiça, ele fazia casaco, ele dava de comida, porque eu sou tipo mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Jó não conseguia achar um pecado nele. Ele fala, puta, né? O que eu fiz de errado, gente? Quanto mais a gente ajuda o pobre, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente... Parece que é melhor ser ruim, então. Jó pensava assim. Aí Jó fala, o menino falando, que homem que há como Jó? O menino arremedando o Jó, né? Que bebe a zombaria como água, blá blá blá, zombando contra Deus, o menino falando, né? Ele anda em companhia dos que praticam a iniquidade. Olha o menino julgando Jó, porque ele sabia que todo mundo colhe o que planta, e ele já estava entrando no julgamento. Ele caminha com os homens perversos, pois disse, de nada aproveita os homens o prazer de ser em Deus. Vamos lá, agora aqui, Jó 34:10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, o do Todo-Poderoso, ou seja, o Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus nunca iria cometer uma injustiça com você. Você é ímpio, você andou com as pessoas ruins. Pois retribui. Aí ele no 11, pois retribui ao homem segundo as suas obras. E ele está falando a verdade. Deus retribuiu os homens segundo as suas obras. Só que é o seguinte, ele está julgando, ele está com uma trave no olho. E ele está se pondo no lugar de Deus no direito de julgar. Eu até ia ler a parte aqui que fala que fala sobre isso, mas não sei se fala. Pois retribui o homem segundo as suas obras e faz o que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus nunca vai perverter o juízo, Jó. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, Deus não pensa nele mesmo, Jó. Você está sofrendo porque você merece, você é ímpio, você é pecador. Se Deus pensasse nele mesmo, ele recolheria o seu sopro, o seu espírito, e só defunto na terra inteira. E ele está falando a verdade. Se Deus recolheu o sopro de vida, não fica um ser humano vivo. Pode ter tomado trocentas vacinas, vai morrer, não fica. Deus tem o controle. Quantas pessoas tomaram vacina que estão morrendo aí? Está morrendo gente que nem era para morrer agora, mas, quer dizer, não era não, porque está tudo premeditado por Deus. Não adianta tomar vacina não, que chegou a hora, vai. Não adianta, meu. Vai, não tem problema. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, acabou o ser humano. Ainda quer levar a sabedoria de Deus. Toda a carne juntamente espiaria, e o homem voltaria para o pó. E não existia salvação, não existia céu, não existia nada. Todo mundo ia voltar para o pó. E acabou. Acabou a arrogância, acabou a prepotência, montoeira. Olha o tanto de livros aqui que eu estou lendo para entender a raça humana. Meu, aqui tem tudo. Você não precisa ler. Se você ler algum livro, esse livro, se não for de acordo com a palavra, ele vai te fazer você um descrente e não um crente. Porque o homem nada tem de Deus, nada. Tudo que ele escreve, tudo que ele fala é dessa porcaria que a gente tem em cima aqui do corpo. Toda a carne juntamente espiaria e o homem voltaria ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso. Olha o menino aí dando uma chamada de joia. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? Ou seja, Deus aborrecendo o direito, fazendo você sofrer, sendo que você não mereça? E quererás tu ordenar aquele que é justo e poderoso? Vai ser para o próximo vídeo, porque está longo isso aqui.